A vida nunca mais será a mesma. Essa é uma certeza que eu tenho depois de passar mais de 80 horas ali no evento do Tony Robbins, no DWD Date with Destiny. Pra ser bem sincero, ser 100% aqui transparente com você, eu não consegui ficar às 80 horas. Porque a parada é a seguinte, começava 11 horas da manhã e algumas vezes acabava 2, 3, 4 horas da manhã. Sinceramente, eu não sei como aquele cara de 64 anos tem esse nível de energia. Mas, como diria Marco Aurélio, se é humanamente possível, por que você não vai lá e faz? E uma das coisas que mais me impressionou foi esse nível de energia que o Tony Robbins tem. E eu pensei o seguinte, cara, eu tenho 40 anos, eu acho que eu não devo ter nem metade, talvez nem um terço da energia que esse cara tem. Então, realmente, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque eu não quero chegar com 50, 60 anos todo podre e sem energia. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Eu recebi muitas perguntas no Instagram sobre o que é esse evento, sobre como funciona, e eu decidi compartilhar minha experiência aqui com você. Para começar, o que é esse evento? Esse evento se chama Encontro com o Destino, Date with Destiny. Ele acontece durante 6 dias e 6 noites, o dia inteiro. Ele faz esse evento uma vez por ano há mais de 30 anos. Acredito que já tiveram mais de 80 edições do Date with Destiny. Antes ele fazia algumas vezes por ano e agora ele faz uma vez por ano. É um evento de desenvolvimento pessoal onde você trabalha com uma intensidade brutal de uma maneira que provavelmente você nunca trabalhou na sua vida. Eu, pelo menos, jamais tinha trabalhado dessa maneira na minha vida. O Tony fala muito sobre essa questão da imersão, o quanto você consegue absorver as coisas através de uma imersão diferente do que se você ficar fazendo um pouquinho ali todo dia. Então você passa 15 horas por dia, ali por 6 dias, então dá mais ou menos ali quase 90 horas, então é uma coisa bem brutal. Qual que é a ideia principal do evento? Qual que seria a promessa? É você entender o que controla o seu comportamento, o que controla o seu sentimento e por que você faz aquilo que você faz. Se você não está tendo o resultado que você gostaria na sua vida, o que está controlando essas ações que estão levando você a ter esse resultado que você não quer. E como você pode mudar o seu olhar sobre as coisas para que você passe a agir de maneira diferente e então ter o resultado daquilo que você quer na sua vida. Todo evento e todo o trabalho do Tony Robbins gira em torno das 6 necessidades humanas, que são as seguintes: certeza, variedade, amor e conexão, crescimento, contribuição e significância. E basicamente você coloca lá no evento qual que é a sua questão primária. E o erro muitas vezes está nessa questão primária. Porque segundo o Tony Robbins, para onde você coloca o seu foco, a sua energia flui. Então, a maioria das perguntas das pessoas são coisas do tipo assim: ah, por que ninguém gosta de mim? Por que eu não consigo ter o resultado que eu gostaria de ter? E no final, a pergunta verdadeira por trás de todas essas perguntas é: por que eu não sou o suficiente? Então todo o problema do nosso estado de espírito vem desse senso que a gente não é o suficiente. E se a gente não é o suficiente, o que acontece? A gente não merece ser amado. E se você não é o suficiente e não merece ser amado, como que você vai se colocar num estado de espírito a qual você realize as coisas? Então, todo o trabalho que acontece nesse evento, ele é para você mudar o seu foco e trabalhar para você ter uma questão primária melhor. A partir dessa mudança da sua questão primária, você vai buscar atender todas as necessidades humanas. E geralmente com essas perguntas que trazem esse senso de que você não é suficiente e que você não merece ser amado, quais necessidades você está buscando atender? É significância e amor. E você precisa atender as outras necessidades também. Claro que essas duas também são importantes, mas se você coloca energia só em atender essas duas, a sua pergunta primária geralmente vai te levar a um caminho ruim. Outro ponto importante que o Tony Robbins trabalha é explicar pra gente o funcionamento do cérebro. O cérebro, ele não é feito para fazer você feliz. O cérebro é feito para fazer você sobreviver. Então imagina lá o homem pré-histórico, ele sai ali no meio da floresta, qual que é a possibilidade maior dele sobreviver? É se ele ficar esperto, se tá vendo alguém atacar ele, um bicho, sei lá, alguma coisa assim. Só que o nosso cérebro é o mesmo de 2 milhões de anos atrás, e ele continua procurando pelo que tá ruim, pelo que tá errado. E à medida que você procura pelo que tá ruim, pelo que tá errado, o seu estado de espírito também abaixa. E se o seu estado de espírito abaixa, você vai contar uma história ruim pra você mesmo. Se você conta uma história ruim pra você mesmo, através de um estado de espírito ruim, você pode ter a melhor estratégia do mundo e você não vai conseguir agir, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir triunfar. Então o trabalho é muito da gente entender que a gente precisa lutar contra a nossa própria natureza. Outra coisa que ele dá de exemplo é o seguinte: o cérebro sempre faz o máximo possível para ele preservar a energia.
Então, o nosso ímpeto natural é você querer fazer menos. Se você faz menos, você é menos. E no final, se você tem mais preguiça, se você ficar mais acomodado, você gera menos energia e você também fica num estado de espírito mais lento. Por que isso? Porque todo o nosso cérebro ele é configurado para viver no curto prazo, não no longo prazo. Se você pensar no longo prazo, se você fizer coisas que vão te demandar energia, essas coisas vão te gerar mais energia. Então, se você faz exercício, você tem que fazer um esforço para fazer aquele exercício. Mas aquele exercício depois vai te gerar altas doses de energia. E uma outra coisa que ele fala é que se você perceber que uma coisa vai fazer bem para você, vai te transformar num ser humano melhor, que é uma coisa que é certa de acordo com os seus valores, que ele também te ensina a listar ali seus valores e entender um pouco melhor quais são os seus valores que guiam a sua vida, você tem que simplesmente ir lá e agir. Porque a maioria das vezes o que acontece? A gente fica negociando com a gente. E essa negociação com a gente, o nosso cérebro, ele é muito astuto com isso. Ele não quer fazer uma coisa e ele fica tentando te convencer de todas as maneiras a você a fazer aquilo com argumentos completamente absurdos, mas que você acaba engolindo. É um pouco daquela coisa que tem no livro do Ryan Holiday, aquela citação do Richard Feynman. O primeiro passo é que você não deve enganar a si mesmo e o segundo passo é que você é a pessoa mais fácil de enganar. Sabe quando você chega do trabalho e tem um monte de porcaria que você comprou lá pra você comer na sua casa e aí a sua cabeça fica assim, nossa, você trabalhou muito hoje, uma Coca-Cola só não vai fazer mal. Todas essas conversas que você tem com você mesmo que no final não vão te levar para o seu destino final, né? Que o Tony Robbins fala, qual que é o seu destino final? Você tem que desenhar, ter uma visão sobre qual vai ser o seu destino final. E aquelas atitudes que você está tendo no dia a dia, elas estão te levando para o seu destino final? Então sempre que aquela atitude que você tiver prestes a fazer não for te levar no seu destino final, você tem que treinar o seu cérebro para ele ir lá e não fazer aquilo. E sim que ele seja coerente com aquilo que você deseja como o seu destino final. Outra pergunta que eu recebi bastante, por que que eu resolvi ir no evento? E a verdade é que eu resolvi ir nesse evento exatamente agora porque eu tenho uma filhinha de 2 anos. E tem muitas coisas que a gente não faz por nós mesmos, mas a gente faz por outra pessoa que a gente ama mais do que a gente mesmo. Então, eu sempre busquei ser uma pessoa melhor na medida do possível, mas com o nascimento da minha filha, eu percebi uma urgência nisso. Então, como que eu posso ser a melhor pessoa possível para ela? Outra coisa que o Tony Robbins fala é a seguinte, ele diz que você só tem 2 caminhos na sua vida. Ou a sua vida vai ser um exemplo, ou ela vai ser uma advertência. Eu quero me colocar nesses ambientes onde eu possa crescer mentalmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, porque eu quero ser um pai melhor para ela. Porque eu acredito que essa é a maior responsabilidade da minha vida, ser um bom pai para minha filha. E eu acredito que não tem como você ser um bom pai, você ser uma boa pessoa para outras pessoas, se você primeiro não conseguir ser uma boa pessoa para você mesmo. Então, a partir disso que eu tomei essa decisão, e eu acredito que foi a melhor decisão que eu podia tomar esse ano da minha vida. Uma outra pergunta que muita gente fez é quanto custa para participar desse evento? Custa $6.000, que dá mais ou menos alguma coisa ali próximo de 35 a 40 mil reais, com o nosso querido dólar hoje batendo R$6 enquanto eu gravo esse vídeo. Agora eu vou compartilhar 5 dos principais insights que eu tive ali no evento. O primeiro é que eu vivo muito abaixo do meu potencial. Apesar de eu ter triunfado bastante profissionalmente, eu ter sido reconhecido e a nossa empresa ser uma das maiores do mundo no negócio que a gente faz, eu tenho certeza que ainda está muito abaixo do nosso potencial. Que tem muito mais a dar, muito mais a contribuir, e é isso que eu quero buscar fazer daqui para frente. A segunda coisa é que ele fala dos 3 S's, que é State, Story e Strategy, né? Que é o seu estado de espírito, a história que você conta para você mesmo e a estratégia. E eu sou muito focado na questão da estratégia, né? Sou um estrategista. Mas eu percebi que se eu não trabalhar o meu estado de espírito e as histórias que eu conto para mim mesmo, as minhas estratégias vão ser muito menos efetivas do que elas poderiam ser se eu melhorar o meu estado de espírito e se eu melhorar as histórias as quais eu conto para mim mesmo. 3. A energia pode ser criada. Como eu já falei aqui, dependendo das suas atitudes, você cria o seu estado de espírito, você cria a sua energia. Então, muitas vezes eu vinha gravar, que até falei brincando aqui pro pessoal, que eu vinha gravar tipo assim, nossa, meu Deus, tô muito cansado, ó vida, ó céus, meio reclamando assim, sabe? Meio choramingando. E você se colocar nesse estado de espírito faz você ficar mais choramingando, mais reclamando e a qualidade do seu trabalho ser pior do que ela poderia ser. Então, uma das coisas que eu decidi é que eu vou fazer de muito boa vontade o que quer que eu esteja fazendo. E eu acredito que isso vai elevar a minha energia para que eu faça o meu trabalho. 4. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das suas perguntas. Então, essa coisa do foco, né, para onde vai o seu foco, flui a sua energia,
o seu foco ele depende das perguntas que você se faz. Então, qual que é a pergunta que eu posso fazer para elevar o meu estado de espírito, para que eu possa contar uma história melhor para mim em relação àquilo que está prestes a acontecer, ou aquela decisão que eu preciso tomar, ou o caminho que a minha vida vai seguir. E o quinto insight foi uma confirmação de uma coisa que eu acredito faz muito tempo, é que todo mundo precisa de um mentor. Uma das coisas mais legais de você se colocar num ambiente desse e você se colocar em contato com uma pessoa que já chegou, que já trilhou o caminho que você quer trilhar, pode acelerar muito o seu processo. Agora eu quero pedir para você comentar aqui um insight na sua vida que te ajuda muito em relação ao seu desenvolvimento pessoal. Também se você tiver mais alguma pergunta em relação ao evento, depois eu posso vir aqui responder. E eu também vou dar o livro que se chama Desperte o Seu Gigante Interior, que tem tudo a ver, que foi baseado nesse evento do Tony Robbins, no Date with Destiny. Então, para quem fizer o comentário mais legal aqui, eu vou dar esse livro. Tamo junto e até o próximo vídeo.